na sala lotada da Assembleia da República em Lisboa, sob os olhares atentos de jornalistas e políticos, João Oliveira, o noivo do deputado Miguel Santos, agarrou o microfone e declarou com voz trêmula mas determinada: "Eu amo outro homem, Pedro Almeida, e não posso mais fingir que o meu lugar é ao lado de Miguel." O silêncio que se seguiu foi quebrado por exclamações de surpresa e o clique incessante das câmaras. Miguel, ao seu lado, empalideceu, os olhos cheios de incredulidade e dor, enquanto os seguranças tentavam conter a multidão que se agitava. Flashes explodiam como fogos de artifício, e os repórteres gritavam perguntas que se sobrepunham umas às outras. João sentiu o coração bater descompassado, mas pela primeira vez em meses a sensação era de alívio, não de culpa. Ele tinha ensaiado aquele momento 1000 vezes na cabeça, nas noites em que não conseguia dormir ao lado de Miguel, pensando em Pedro, no sorriso dele, na forma como as mãos dele faziam o mundo parecer mais leve. Agora, tudo estava à vista de Portugal inteiro. Miguel tentou recuperar o controle, pegando o microfone de volta, mas a voz falhou. "Isto é o mal-entendido", murmurou ele, mas ninguém acreditou. A conferência de imprensa, que devia anunciar a candidatura de Miguel a presidente da Câmara de Lisboa, transformou-se num circo mediático. João desceu do palco, ignorando os seguranças que o rodeavam, e saiu pela porta lateral, o ar fresco da noite de outubro batendo-lhe no rosto como um bálsamo. Do lado de fora, na Praça de São Bento, os paparazzi já o esperavam. Ele caminhou sem olhar para trás, o telemóvel a vibrar sem parar no bolso. A primeira chamada foi da mãe, de Braga, a voz carregada de choque: "Filho, o que é que tu fizeste? Toda a família está a ver na televisão." João não atendeu. Sentou-se num banco, as mãos a tremer, e pensou no dia em que conhecera Miguel, há 3 anos, numa festa de angariação de fundos no Cais do Sodré. Miguel era o deputado jovem e carismático do Partido Socialista, com um sorriso que conquistava câmaras e eleitores. João, designer gráfico freelancer, sentira-se atraído pela energia dele, pela promessa de uma vida estável no mundo que ainda olhava de lado para casais como eles. O noivado viera 1 ano depois, num jantar romântico em Sintra, com anel e brindes à frente de amigos influentes. Parecia perfeito. Mas perfeito era uma jaula dourada. 6 meses antes, num evento de caridade no Príncipe Real, João conhecera Pedro. Ele era escritor, colaborador de jornais independentes, com olhos castanhos profundos e uma risada que ecoava como música. Conversaram sobre livros, sobre Lisboa que mudava depressa, sobre o medo de ser autêntico num país que avançara tanto mas ainda guardava sombras antigas. O primeiro beijo acontecera numa rua estreita de Alfama, sob a luz de um candeeiro antigo, e João soubera ali que não podia continuar a fingir. As semanas seguintes foram um turbilhão de encontros secretos em cafés escondidos, passeios pelo Tejo ao fim da tarde, mensagens trocadas à meia da noite. Miguel notava a distância, mas atribuía-a ao stress do trabalho. "Tu estás distante, amor", dissera ele uma vez, abraçando João por trás na cozinha do apartamento em Campo de Ourique. João mentira, dizendo que era só cansaço. Agora, a mentira explodira. Ao chegar ao pequeno apartamento que partilhava com Pedro em Arroios, João encontrou-o à espera, pálido mas com um sorriso nervoso. "Viste?", perguntou João, fechando a porta. Pedro acenou com a cabeça. "Todo o país viu. Tu foste corajoso." Abraçaram-se em silêncio, mas João sentia o peso do que acabara de fazer. Perdera o noivo, o apoio político, provavelmente o emprego em agências que trabalhavam com o governo. A família, conservadora do Minho, nunca perdoaria. Amigos comuns escolheriam lados. Mas ali, nos braços de Pedro, o mundo parecia possível novamente. Na manhã seguinte, os jornais explodiam com manchetes: "Escândalo no PS, noivo de deputado assume relação com outro homem." O telemóvel de Miguel não parava de tocar. João desligou o seu. Precisava de tempo para respirar, para entender o que significava perder tudo por amor. Os dias seguintes foram um vórtice de caos. Miguel apareceu no apartamento de João às 7 da manhã, o rosto marcado por olheiras profundas, o cabelo normalmente impecável agora desgrenhado. "Como pudeste fazer isto comigo?" À frente de toda a gente. A voz dele era baixa, carregada de raiva contida. João sentiu o peito apertar. "Porque eu não aguentava mais, Miguel. Tu mereces alguém que te ame de verdade, não alguém que finja por causa das eleições." Miguel riu, um riso amargo. "E tu achas que o Pedro te ama de verdade? Ele é só um oportunista, um escritor falhado que viu em ti uma porta para a visibilidade." As palavras doeram porque João já as tinha pensado nas noites de dúvida. Mas ele sabia que não era verdade. Pedro não pedira nada, nunca pressionara. Fora João quem procurara o conforto nos braços dele. A discussão prolongou-se pela hora seguinte, com Miguel a relembrar os planos que tinham, uma vida juntos em Lisboa, viagens, talvez a adoção no futuro.
Tu eras a minha âncora, disse ele, os olhos marejados. João chorou também, mas não recuou. Eu era a tua fachada, Miguel. E tu eras a minha segurança. Agora precisamos de ser honestos. Miguel saiu batendo a porta, deixando para trás o anel de noivado em cima da mesa. João passou o dia a arrumar as coisas, empacotando roupas, livros, memórias. A mãe ligou novamente, desta vez aos gritos: tu envergonhaste-nos a todos. O teu pai não quer nem ouvir o teu nome. O irmão mais velho mandou uma mensagem curta: não apareças em Braga por agora. Amigos do círculo político enviaram mensagens de apoio fingido, mas João sabia que muitos já o tinham bloqueado nas redes. Pedro, que trabalhava de casa, preparou um almoço simples, bacalhau à brasa e vinho verde, e ouviu em silêncio. Eu não quero que percas tudo por minha causa, disse ele por fim. João pegou-lhe na mão. Não é por tua causa. É por mim. Por nós. À tarde, caminharam pelo Jardim da Estrela, o outono pintando as árvores de dourado. João contou-lhe sobre a infância em Braga, o pai rígido que nunca aceitara bem a orientação do filho, a mãe que rezava em silêncio para que passasse. Pedro falou da sua própria família em Coimbra, mais aberta mas ainda com receios. Pela primeira vez, João sentiu que não estava sozinho na luta. À noite, as notícias pioraram. Um deputado do Chega usou o caso para atacar o PS, chamando-lhe Partido da Imoralidade. A candidatura de Miguel foi suspensa por razões pessoais. João recebeu um e-mail da agência onde trabalhava em projetos para a autarquia. Infelizmente, devido ao contexto atual, não podemos continuar a colaboração. O dinheiro no banco duraria 2 meses, no máximo. Pedro ofereceu o sofá da sua casa em Arroios, mas João recusou no início, orgulhoso. Eu arranjo solução. Mas quando a noite caiu e a solidão apertou, ele aceitou. Dormiram abraçados, sem palavras, apenas o som da chuva contra as janelas antigas. No dia seguinte, João decidiu enfrentar o passado. Marcou um encontro com um velho amigo de Miguel, um jornalista, para explicar o seu lado. O encontro correu mal, tu traíste publicamente. Não há desculpa, disse o amigo. João saiu dali com a sensação de que o mundo o julgava sem conhecer a sua dor interior, o conflito que o consumira durante meses. Mas também sentiu força. Pela primeira vez, escolhia-se a si próprio. A rejeição da família atingiu João como um soco no estômago quando o pai enviou uma carta formal, sem endereço de retorno: não voltas a esta casa enquanto não pedires desculpa à tua mãe e ao Miguel. João leu assentado no chão do apartamento de Pedro, as lágrimas caindo sobre o papel. Pedro sentou-se ao lado, abraçando-o sem dizer nada, apenas presente. Nos dias que se seguiram, João mergulhou no trabalho freelance que conseguia arranjar, logótipos para pequenas empresas, ilustrações para blogs independentes, mas o rendimento era escasso. As noites eram longas, cheias de conversas profundas com Pedro sobre o futuro. Quero escrever um livro sobre isto, disse Pedro uma vez, sobre como o amor nos obriga a escolher entre o que é seguro e o que é verdadeiro. João sorriu, mas por dentro questionava-se se valer a pena. O escândalo ainda dominava as redes sociais, memes circulavam, alguns cruéis, outros solidários da comunidade LGBT de Lisboa. Um encontro casual no bairro Alto mudou tudo. Num bar pequeno frequentado por casais gays, João reencontrou um antigo colega da universidade, agora ativista pelos direitos. Tu foste corajoso, mas corajoso dói, disse o amigo. Conversaram horas sobre as pressões que ainda existiam, mesmo numa Portugal progressista, olhares tortos em certas aldeias, comentários velados no trabalho. João sentiu-se menos sozinho. Com o tempo, começou a frequentar o grupo de apoio LGBT em Príncipe Real, onde ouviu histórias semelhantes, homens que perderam empregos, famílias, mas encontraram uma nova família escolhida. Pedro acompanhava-o, e juntos começaram a construir rotinas, manhãs a correr junto ao Tejo, tardes a ler no parque, noites a cozinhar pratos simples. O amor deles crescia, mais profundo, livre de segredos. Mas o passado não largava. Miguel deu uma entrevista exclusiva a um canal nacional, falando de traição e dor profunda, pintando João como vilão. A mãe de João viu a entrevista e ligou, chorando: como pudeste humilhá-lo assim? João tentou explicar, mas as palavras não chegavam. O ponto de viragem veio numa viagem improvisada a Sintra. Pedro sugeriu para escapar do barulho da cidade. Caminharam pelos palácios, de mãos dadas sem medo, e João sentiu uma paz que não conhecia há anos. Eu escolhi perder para ganhar isto, pensou ele, olhando para Pedro sob a luz filtrada pelas árvores. De regresso a Lisboa, encontrou um e-mail de uma editora interessada no manuscrito que Pedro escrevia sobre o caso. A vida começava a renascer das cinzas. Mas o conflito interno persistia. João ainda acordava com pesadelos em que perdia tudo de novo. Uma noite, confrontou Pedro: e se eu te magoar como magoei Miguel?
Pedro respondeu com calma: o amor não é sem riscos. Mas é real. João abraçou, sabendo que a jornada mal começara. O inverno chegou a Lisboa com chuvas frias e ventos que uivavam pelas ruas estreitas de Arroios. João encontrou trabalho temporário numa pequena agência de design no Chiado, longe dos círculos políticos, mas o salário mal cobria as contas. Pedro, cujo livro sobre identidade e amor ganhava forma, enfrentava as suas próprias dúvidas: e se o meu sucesso vier às custas da tua dor? Os dois discutiam às vezes, não por raiva, mas por medo de que o escândalo os definisse para sempre. Uma tarde, João recebeu uma chamada inesperada do irmão: o pai está doente. Vem a Braga, mas sozinho. A viagem de comboio foi um tormento interior. Em Braga, a mãe recebeu-o com lágrimas, mas o pai mal olhou para ele. Tu escolheste o teu caminho, disse o velho, a voz fraca. João passou 3 dias a ajudar em casa, conversando com a mãe sobre o passado, sobre como o medo os separara. Eu só queria que fosses feliz, confessou ela por fim. Foi um pequeno passo, mas suficiente para João sentir que não perdera tudo. De regresso a Lisboa, o confronto com Miguel aconteceu num café neutro na Avenida da Liberdade. Miguel parecia mais magro, os olhos cansados. Eu perdoo-te, mas nunca vou esquecer, disse ele. João acenou, sentindo o peso da culpa aliviar um pouco. Eu também peço desculpa pela forma. Mas não pelo amor. Saíram cada um para o seu lado, sem rancor total, apenas cicatrizes. A comunidade LGBT abraçou João, convites para eventos, apoio em redes. Ele começou a voluntariar-se numa associação de jovens gays no Porto, viajando de vez em quando. Pedro acompanhava quando podia, e o relacionamento deles aprofundava-se em conversas honestas sobre o futuro, talvez uma casa juntos, talvez uma viagem à Madeira. Mas o teste maior veio quando um jornal sensacionalista publicou fotos antigas de João e Pedro, acusando-os de planearem o escândalo. Pedro ficou devastado. Eu nunca quis isto para ti. João segurou-lhe o rosto: nós sobrevivemos juntos. A primavera trouxe esperança. João conseguiu um contrato fixo numa agência ética, focada em projetos sociais. Pedro terminou o livro e encontrou o editor. Juntos, celebraram com um jantar simples em casa, rindo das memórias. João olhou para Pedro e soube que a perda valera a pena, não porque fosse fácil, mas porque o tornara inteiro. Ainda havia dias maus, saudades da vida antiga, mas o crescimento era visível. Ele falava agora com orgulho da sua verdade. O verão em Lisboa trouxe calor abafado e turistas pelas ruas. João e Pedro decidiram viajar para o Algarve, fugindo do ritmo da cidade. Na praia de Albufeira, deitaram-se na areia quente, as ondas a baterem ritmicamente. Lembras-te do dia em que nos conhecemos? Perguntou Pedro. João sorriu, relembrando o evento de caridade, o primeiro olhar que mudara tudo. Conversaram sobre sacrifícios: João perdera a família próxima, o círculo social, a segurança financeira inicial. Pedro sacrificara anonimato. Mas ganharam liberdade. De volta a Lisboa, João organizou um evento pequeno para jovens em crise de identidade, partilhando a sua história sem dramatismo. Eu escolhi o amor, e doeu, mas reconstruiu-me. A plateia aplaudiu, e pela primeira vez João sentiu-se útil, não vítima. O outono trouxe uma reconciliação parcial com a família. O irmão visitou Lisboa com a mulher, e jantaram juntos. Tu mudaste, mas ainda és o meu irmão, disse ele. João chorou em silêncio. Miguel, entretanto, reconstruía a carreira devagar, num cargo menor no partido, e enviou uma mensagem de parabéns pelo livro de Pedro. O círculo fechava-se. João começou terapia para processar o trauma, aprendendo a perdoar-se a si próprio pelas escolhas passadas. Pedro publicou o livro, que se tornou um sucesso moderado, debatido em círculos literários. Juntos, mudaram-se para um apartamento maior em Alfama, com vista para o rio. As noites eram de paz, conversas profundas, risos. O amor deles não era perfeito, mas era autêntico, cheio de compreensão, de crescimento mútuo. João via agora como a crise o tornara mais forte, mais empático. Enfrentara preconceitos internos e externos, fizera escolhas difíceis, e emergira melhor. 2 anos depois, numa tarde dourada de outono no Algarve, João e Pedro caminharam de mãos dadas pela mesma praia onde tudo recomeçara. O sol poente pintava o mar de laranja, e João sentiu uma serenidade profunda. A vida reconstruíra-se, ele liderava agora projetos de design para ONGs LGBT, Pedro escrevia o segundo livro, a família aceitava aos poucos, Miguel seguia o seu caminho. Os sacrifícios, a humilhação pública, a perda financeira, a solidão inicial, tinham moldado um homem novo, capaz de amar sem medo. Pedro parou, puxou-o para si e beijou suavemente, o vento a agitar-lhes o cabelo. Tu salvaste-me também, murmurou.
João sorriu, sabendo que a jornada continuaria, com altos e baixos, mas sempre juntos. A vida em Portugal ensinara-lhes que o progresso não apaga todas as sombras, mas o amor autêntico ilumina o caminho. João olhou para o horizonte e sentiu gratidão pela escolha que fizera naquela sala da Assembleia. Perdera tudo, mas ganhara a si próprio. É verdade que seguir o coração verdadeiro justifica todos os sacrifícios, mesmo que isso signifique perder tudo o que se construiu, ou por vezes a estabilidade é mais importante que a autenticidade. Verdadeiro ou falso? Deixe o seu comentário abaixo.